Oi, pessoal da Contigo, Laura Vicari aqui. Hoje o bate-papo é com ele, que é um sucesso de Chiquititas, Malhação, Pantanal e até do BBB, Gabriel Santana. Bem-vindo. Para aproveitar, vamos começar essa conversa lá no começo da sua carreira, antes mesmo de Chiquititas. Você já sabia que você queria ser ator? Não, eu não imaginava que eu seria ator. Eu queria ser outras coisas, eu queria ser biólogo, alguma coisa relacionada com esporte, talvez fazer educação física. Eu queria ser outra coisa, assim, eu não pensava em ser ator. Eu comecei porque eu tenho uma irmã mais velha, hoje eu tenho 25 anos, ela tem 29 anos, e aí ela queria ser modelo de passarela. Minha mãe, quando eu nasci, parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Já estava difícil lidar só com ela e sair trabalhar, e quando eu nasci, ela parou de trabalhar, e meu pai, na época, eles eram casados, continuou trabalhando. E aí minha mãe, para seguir esse sonho da minha irmã, levava a gente nas agências de modelo. E aí fazia book para um, fazia para outro. Acabou que eu fui dando certo, eu fui gostando da área. Fiquei fazendo comercial por alguns anos. E depois surgiu o teste para fazer o teste para Chiquititas. Aí eu passei. Só que não era um sonho meu, foi acontecendo assim, por acaso. Olha, como foi viver essa infância atípica, né? Tipo, na frente da televisão? Como foi isso? Então, me fazem essa pergunta, eu não sei responder o que é uma vida que não é isso. Sim. Porque como é que foi? Foi normal, foi a adolescência que eu tive. Uhum. Eu não tive outro momento da minha adolescência. Sempre, minha adolescência inteira, eu já era ator de audiovisual, né? Já fazia novela. Acho que foi uma adolescência tranquila, assim. Muitos atores mirins, ex-atores mirins relatam um problema com isso. Eu não tive esse problema. Eu acho que eu vivi tudo que o adolescente tinha pra viver. Eu fiz minhas besteiras, menti pros meus pais, saí escondido, me diverti, tive atitudes erradas, tive muitas certas, tinha responsabilidade pra trabalhar, porque a gente tava lá trabalhando de segunda a sábado, então talvez eu tive menos janelas pra erro. Entendi. Mas eu fiz tudo que qualquer adolescente normal fez também. Sim. E com a atuação você já tem experiência, mas agora você tá sendo apresentador. Isso. Certo? No Amor na Influência. Como tá Isso. sendo isso pra você? Cara, tá sendo uma experiência muito boa, uma experiência muito nova. Eu tenho o costume de dizer, eu sempre fui uma pessoa que pensei muito, assim, desde os 15 anos, 15, 16 anos, eu lembro de ficar pensando, mas o que é arte? Por que eu sou ator? Por que eu tô desenvolvendo isso? É isso mesmo que eu quero? E aí, quando a gente vive no mundo contemporâneo, onde a gente tem acesso à informação 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo que acontece, a gente consegue saber aqui, eu acho que o papel do artista, de uma maneira geral, principalmente o artista midiático, mudou muito também. A gente não responde mais só pelos nossos trabalhos, a gente responde pelo que a gente comunica, pelo que a gente transparece na sociedade. Sendo o que a gente quer ou não, é o que a gente transparece, conta muito. Então, desde muitos anos eu já estava desenvolvendo esse pensamento crítico acerca da minha profissão. Então, fazer um programa, eu acho que hoje não é muito diferente do que eu já gostaria de ter representado como artista, sabe? É um lugar para eu colocar minha voz, falar o que eu penso, o que eu acho, através de estudos, através de vivência, através da minha arte, da minha profissão. Então eu acho que foi mais uma janela, uma outra forma de mostrar o lado artístico do Gabriel Santana. Sim. Mas eu acho que já estava dentro do pacote que o Gabriel Santana está tentando fazer aí ao longo da carreira dele. E dividindo isso com a Camila Frender, que é uma gênia da comunicação e do podcast atual. Como é essa relação com ela? Gente, as pessoas geralmente falam isso, que eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar. E ela também é uma pessoa muito fácil de trabalhar, então a gente se dá muito bem. A gente extrapola, assim, o lugar da convivência profissional. A gente se dá muito bem no pessoal. A gente não sai muito fora das gravações, mas sempre que a gente tá lá, a gente se diverte, conversa, a gente faz questão de estar junto, conversando. Aí eu faço perguntas pra ela faz perguntas pra mim, a gente vai fazendo trocas da vida mesmo. Sim. E é um lugar muito bom, né? Porque eu acho que os podcasts, em geral, assim, geralmente vão pra um lugar mais descontraído, né? O nosso é descontraído, mas tem uma proposta de episódio quando a gente se aprofunda num tema. Então, abre margem pra gente aprender muito enquanto apresentador também. Então, ouvir o que a Camila tem pra dizer sobre o tema, ela ouviu o que eu tenho pra dizer, a gente ouviu o que os convidados têm pra dizer, a gente acaba entrando numa imersão muito grande, a gente consegue
se focar mesmo no tema do episódio, para que a gente consiga sair dali de alguma maneira descontraída, leve, divertida, transformando e aprofundando a vida das pessoas que estão assistindo. Então é maravilhoso, eu gosto muito desse programa. Foi um presente. E você fez recentemente uma peça incrível, inclusive, né, super crítica sobre a ditadura militar, Isso. O Sonho Americano. Como foi para você interpretar o Bento e, né, rodar cidades com essa peça? Aí a gente vai voltar ainda, né? Acho que ano que vem, 2025, nós já estamos começando a ficar perdido. Ano que vem é 2025. Acho que em 2025, muito provavelmente, a gente vai voltar com essa peça, eu com outras também, que eu tô em período de pré-produção aí. As pessoas colocam a ditadura militar como se fosse algo muito distante, né? A ditadura militar acabou em 85, é muito perto. É muito perto. As pessoas acho que perdem um pouco a noção disso, principalmente a minha geração que nasceu quando a ditadura já havia acabado. A gente perde esse sentido, a gente fala muito mais de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, que afetaram o Brasil de alguma forma, mas não afetaram diretamente. Sim. Com muito mais vivacidade, muito mais vigor, assim, sabe? Eu acho isso muito louco, porque pra gente entender o momento político atual que a gente vive, a gente tem que olhar pro passado, porque hoje o que a gente vive é a consequência do que fizeram lá atrás, das causas. Causa e consequência, a gente tá vivendo as consequências. Se a gente não entender quais foram essas consequências para modificá-las, a gente só vai ficando num efeito rebote, sabe? Uma bola de neve que vai crescendo, 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 até se tornar o quê? Um fascismo, um neofascismo, um fascismo moderno. Então, esse é o meu grande medo, da gente não olhar para trás. Eu acho que é uma coisa muito recente. Tinha que ter 1 milhão de peças todo ano que falem sobre a ditadura. Tinha que ter filmes, muito mais filmes que falem sobre a ditadura. Eu sou muito jovem e assumo que não cheguei a estudar tanto o cinema clássico brasileiro. Mas que eu me recorde, eu de cabeça aqui, eu tenho 2 ou 3 filmes que falam sobre a ditadura militar, que são mais conhecidos. Como que só tem 2, 3 filmes conhecidos que falam sobre a ditadura militar? Isso foi algo tão latente na nossa sociedade, sabe? Que gera repercussões até hoje. A dívida política que a gente tem internacional, muito se deve à época da ditadura. Muito começou com Getúlio, perpetuou por Juscelino, e a época da ditadura ferrou mais ainda. Então, muita gente reclama economicamente do Brasil, em muitos aspectos, mas nem entende da onde tem essa herança histórica da dívida, sabe? Então, porra, como é que você quer falar mal de uma parada que você não entende? Como é que você quer entender o momento político atual se você não entende? Então, acho que viver o Bento foi muito nesse lugar, sabe? De tentar, de alguma forma, transformar, através de entretenimento, através de arte, através de uma conscientização, passar um pouco do que foi esse período tão nebuloso como foi a ditadura militar aqui no Brasil. E é um assunto muito sensível até hoje. Sempre que ele é abordado, existe uma certa polarização. Você ficou com medo de interpretar esse papel e receber uma reação negativa da plateia? Na última sessão que a gente fez, 2 pessoas levantaram e saíram. É mesmo? Não ficaram pra terminar de assistir. Eu nem percebi. Eu fico tão imerso no papel que eu nem percebo. Quando acabou, a galera do falou, nossa, você viu que uma galera saiu? Eu já fiz algumas peças que isso acontecia. Eu fiz uma outra peça que se chama Querubim, que tinha um beijo gay meu no final. E uma cena linda, poética, estrutura de cena, direção. Aí sempre quando eu chegava nessa cena... Sempre não, mas algumas vezes aconteceu da plateia sair do cinema, do teatro, maravilhoso. Eu não tenho medo disso, não. Eu acho que eu tenho muito claro os meus objetivos artísticos, assim, e por que eu faço arte. E aí eu faço um convite para as pessoas vão assistir. Se elas vão gostar do convite ou não, é uma questão pessoal delas, se elas vão conseguir lidar com o diferente ou não. Eu vou assistir muitos espetáculos que, de uma maneira geral, eu também não concordo, mas eu não preciso sair do teatro, sabe? Eu tento lidar com isso, absorver. Mas cada um lida de um jeito. Mas é isso. Eu fico muito tranquilo quando eu falo desses assuntos, porque é uma visão minha, é um convite que eu faço e ninguém é obrigado a concordar. Mas acho que estar aberto ao diálogo, ao diferente é sempre bom. Eu adoro conversar com pessoas que têm posicionamentos diferentes dos meus, porque aí eu ouço elas e posso ou mudar o que eu penso ou ratificar o que eu penso através dos argumentos dos outros. Sim. Você já chegou, assim, a ser cobrado pessoalmente por alguém? Alguém da plateia já chegou e discordou de você ou algo do tipo? Ou até nas redes sociais, que isso é mais comum, né? Não, eu acho que as pessoas no dia a dia, elas não são tão valentes, entre muitas aspas, que nem nas redes sociais. Acho que eu já devo ter cruzado com muita gente que não gosta de mim. Só que na vida real a gente tem o decoro de não precisar jogar na cara, de ficar humilhando a pessoa. Exato. Nas redes sociais eu não sei por que isso acontece. Você se sentir à vontade o suficiente para humilhar alguém que pensa diferente de você.
Mas na vida pessoal, não. Na vida real, assim, nunca ocorreu. Nenhum papel que eu fiz na TV, série, cinema ou no teatro de alguém vem em mente, assim, muito fortemente negar o que eu fiz. Uhum. Mas na internet é o que mais tem, né? É. Na internet tem Mas bastante. que bom que pelo menos pessoalmente isso nunca aconteceu. Não, eu acho que as pessoas perderam a polidez É, nas redes sociais. Né? exato. Um respeito que existe na vivência do dia a dia, né? E você começou com papéis, podemos chamar de leves, né? Com o Mosca, depois foi pra Malhação. E hoje em dia você tá em papéis mais pesados, como o Renato em Pantanal, né? O Bento. Como foi essa mudança pra você de começar com algo leve e de repente tô interpretando um vilão ou tô interpretando, né, um papel tão sério como o Bento? Eu acho que tudo é maturidade, assim, sabe? Acho que eu tive o grande privilégio de conseguir ir amadurecendo junto com a maioria das personagens que eu fiz. Óbvio que tem coisas que a gente faz que são menos maduras. E quando eu digo maduro é no sentido de dramaticidade, né? Uhum. Papéis menos dramáticos. Mas eu tenho um filme pra lançar agora no primeiro semestre de 25, que é tipo uma super comédia romântica, tranquilinha, que meu personagem tem o seu nível de dramaticidade, mas também não é algo que nem o Bento, que nem o Renato de Pantanal, por exemplo. Mas eu acho que eu tive esse privilégio de conseguir, enquanto eu ia evoluindo artisticamente, eu ia amadurecendo na minha vida pessoal. Isso foi facilitando esse processo de, enquanto eu ia amadurecendo, eu ia pegando papéis mais complexos, mais dramáticos, que é o que eu gosto muito de fazer hoje em dia. Eu gosto muito de drama. Navego por outros lugares, já fiz coisas de comédia, já fiz outras linguagens, mas a que eu mais gosto de fazer, que eu mais me sinto à vontade e livre é o drama mesmo. Sim, e na época do Pantanal foi um grande movimento, você foi odiado, assim, né, vamos dizer, porque, óbvio, interpretavam um vilão. Você acha que esses personagens mais pesados te engrandeceram, assim, como ator? Eu acho que esse lugar de engrandecimento enquanto ator é muito mais do outro para com você do que você para com você. Eu acho que eu fiz o que eu devia fazer no meu melhor, assim. Sim. Ainda bem que deu certo, porque as pessoas me odiavam muito. É o personagem também, As pessoas né? vinham e falavam, nossa, Gabriel, eu te odeio muito, eu achei que você era assim, mas nesse lugar da brincadeira, não que nem há uns 10, 15 anos atrás que a gente ouvia falar que o ator apanhava na rua por conta do papel. Sim. Isso eu nunca cheguei perto. Mas eu acho que é isso, eu acho que o lugar de engrandecer, dizer que você é um excelente ator, um grande ator, é muito mais do outro para com você do que você para com você mesmo. Eu conheço 1 milhão de atores que são muito bons e não têm seu reconhecimento, sabe? E que não tem esse lugar de destaque que talvez eu tenha hoje. Então, acho que nunca é sobre você, é sempre sobre como o outro te vê. Exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, quando você entrou pro BBB, muitas pautas foram levantadas, né? Você levantou muita pauta no BBB também, principalmente sobre sexualidade. E você recentemente falou que nunca saiu do armário, que nunca teve esse momento assim, né? Você acha que, quanto ator, falar sobre esse assunto é importante? Você acha que tem uma grande importância para as pessoas que te seguem, te acompanham? Então, a gente volta a falar o que é o papel do artista na contemporaneidade, né? Se fosse há uns anos atrás, de 2000 para trás, talvez eu falasse que era zero importante esse debate enquanto artista. É que antigamente ativismo, militância e arte eram coisas muito desassociadas, né? Cada um andava no seu terreno, no seu palco, e cada um tinha sua importância. Hoje em dia, com o mundo pós-moderno, as coisas começam a se contaminar uma com a outra. Então eu vou dizer que enquanto ofício artístico, enquanto eu exerço simplesmente a função do atuar, pouco difere os meus posicionamentos. Mas essa imagem do artista contemporâneo, que precisa não só dos seus trabalhos para falar por si mesmo, mas os seus posicionamentos nas entrevistas, nos programas que vai, na sua lida do dia a dia das redes sociais, com o carinho com o público no dia a dia, eu vou dizer que esses aspectos sociais de representatividade, que são mais voltados para o lugar do ativismo e da militância, têm se tornado cada vez mais importante. E que bom que os artistas têm se preocupado em não só fazer o seu ofício, como também em representar, ser um representante dessas pautas. Acho que isso hoje em dia tem se tornado cada vez mais importante, sim. Sim, e quando você estava no BBB, você levantou uma pauta aqui fora, que foi a moda não binária, né? De não se importar com se a roupa é feminina ou masculina.
Quando você estava lá dentro, você esperava que as pessoas fossem repercutir esse assunto? Você achava que as pessoas estavam te criticando? Lá dentro a gente tem pouco, parece que não, mas a gente tem pouco tempo pra... Eu pelo menos, eu pouco me importava muito com o que estava acontecendo aqui fora, sabe? Porque eu faço terapia há um tempo, eu sei que eu nunca vou lidar com o que o outro tá pensando, sentindo. O outro pode estar me julgando à vontade, pode pensar o que quiser de mim. Então eu não me importava muito com isso lá dentro, não. Quando eu saí foi até uma grande surpresa, assim. Porque às vezes a gente só não quer olhar, né? Mas era meio óbvio que ia repercutir, né? A gente vive num mundo muito de casinhas, né? Muito caixinhas que tentam te colocar socialmente. E se você consegue se sentir livre e acolhido o suficiente para não pertencer às caixinhas, as pessoas sempre vão olhar com um olhar muito torto, assim. Sim, exato. E eu tô vendo aqui que você tá, inclusive, com o Balenciaga, então a sua relação com a moda já era algo constante antes do BBB. Como que é essa relação hoje em dia? Antigamente eu me vestia muito de mim para mim mesmo, assim. Esse lugar de se experienciar enquanto ser vivo. Por muito tempo da minha vida, a moda foi pouco importante. Era, tipo, só coisa larga, confortável, moletom, uma questão de praticidade. Depois que eu comecei a me descobrir bissexual e já tava lá para 2021, começo de 2022, eu comecei a entender que sim, a moda é para ser um lugar confortável de se vestir e viver e tá tudo certo, mas que de alguma forma também, eu me explorando nas minhas vestimentas, eu iria conseguir entender melhor algumas coisas sobre mim mesmo. Sobre orientação sexual, sobre questão de gênero, sobre ser uma pessoa preta de pele clara, sobre como me portar no mundo artisticamente de alguma forma. Então, entre 2022 no ano de 2022 inteiro, até o começo do BBB, a moda para mim começou a fazer parte desse lugar muito exploratório pessoal, individual, zero a ver com um coletivo. Mas aí, quando eu saí do BBB e eu vi a repercussão que eu tinha criado sem querer, eu falei, cara, eu acho que tem outras pessoas que se inspiram em mim de alguma forma e que veem em mim um lugar de referência, de ponto de apoio. Ou que seja para olhar para mim e falar, não gosto disso, não vou usar isso, sabe? E tá tudo certo também. Acho que a gente tem que tá disposto a servir tanto de bom exemplo como mau exemplo, e tá tudo certo. E aí, desde que eu saí do BBB, eu me vi nesse lugar de me posicionar mais dessa maneira. E aí eu tenho construído um trabalho muito legal com o Rafa Menezes, que é o meu stylist. Eu não tenho tempo hábil para estudar o que eu gostaria de estudar de moda, para me vestir sozinho e frequentar os lugares que eu gostaria. Óbvio que a gente alinha tudo sempre, faz reuniões semanais, mensais para entender e alinhar as coisas. Mas é isso, eu tenho muitas outras coisas também para fazer. Eu queria ter esse tempo, mas eu não tenho. Eu tenho empresa para cuidar, eu tenho produtora para cuidar, eu tenho meus trabalhos como ator, como produtor, sendo convidado para os lugares, a minha rotina nas redes sociais. Então, por que fazer meia boca uma coisa que eu posso fazer com um profissional que já entende e tem anos de trajetória? E ele vai me ensinando as coisas, a gente vai aprendendo junto, eu vou dando meus pontos para colocar minha personalidade, mas aí hoje eu acho que eu uso a moda muito nesse lugar, assim, de ser uma vitrine, Sim. Seja para falar mal ou bem do que eu tô vestindo. E você falou sobre essa questão da orientação. Te incomoda quando as pessoas trazem esse assunto nas redes sociais? Porque você é bem ativo enquanto a isso. Como assim se eu me incomodo com o que vem nas redes Se sociais? as pessoas questionam e você se incomoda, porque ainda assim existe muito questionamento dos dois lados, ainda mais quando a pessoa é bissexual, né? Muitas pessoas bissexuais falam que enfrentam comentários dos dois lados. Como que é isso pra você? Acho que existe isso sim que você tá falando. Mas é porque eu acho que tem um lugar da minha vida, eu não tô falando que é correto o que eu vou dizer, mas é um posicionamento meu atual, de só dar margem de importância para aquilo que de fato vai afetar a minha vida. Isso é uma questão filosófica até mesmo, do estoicismo, principalmente o estoicismo romano, que é o que eu me identifico mais. De tipo assim, a vida é o que ela vai te apresentar fatos e vai interferir na sua vida. E você não controla o que é externo, você só controla o que é interno, você só controla as suas decisões, as suas escolhas. Então, se eu parar para pensar em quanta bifobia eu já sofri, em quanto racismo eu já sofri, quantas oportunidades de 1 milhão de coisas eu já sofri por me posicionar da maneira que eu me posiciono, eu acho que eu entro em depressão, sabe? Eu acho que o questionado público não é uma questão. O olhar do outro para comigo, eu acho que eu tô repetindo isso um pouco na entrevista de uma maneira geral, mas é porque eu acho que é um lugar que eu tô aprendendo a visitar, assim, na minha vida,
de entender que olhar do outro nunca vai ser sobre você, vai sempre ser sobre ele mesmo. Então, e isso é bom porque alivia a pressão de você ser uma referência e alivia a pressão de você sofrer hate. É uma frase que é usada pelo Freud, mas vem da Bíblia, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando alguém me elogia muito, eu acho que é muito mais um espelho do que ela tá se vendo do que necessariamente algo sobre mim. Ou então, quando ela tá falando mal de mim, acho que tem o mesmo lugar. E aí, hoje na minha vida, eu tenho muito esse lugar bem estoico mesmo, romano, falando assim, de que a vida, o mundo é do jeito que ele é. E ele se apresenta no nosso cotidiano e vai tentando interferir no nosso cotidiano de uma maneira que a gente não controla. A única coisa que a gente controla é a maneira que a gente lida com isso, como a gente absorve isso, ou como a gente, de alguma forma, se posiciona no mundo. E aí a maneira que eu tenho tentado fazer é muito mais nisso, assim. Eu me posiciono nas minhas redes sociais, eu me posiciono nos meus trabalhos artísticos, eu escolho trabalhos artísticos mais posicionados muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, principalmente no teatro, muito por conta disso, porque isso vai fazer bem para mim, vai fazer bem pro que eu acredito que um artista deve representar. E por consequência, óbvio que tem a consequência de como isso interfere no mundo, mas sou eu tentando ser algo positivo no mundo, sabe? Sim. E aí como as pessoas vão receber isso é com elas, porque eu recebo da maneira que eu posso receber e elas vão fazer a mesma coisa. Com certeza. O mundo se mostra pra mim da maneira que ele se mostra, mas eu faço parte do mundo quando afeta outra pessoa. Sim, exato. E Gabriel, para finalizar, o que a gente pode esperar do Gabriel ano que vem? Você falou que tem aí um filme para sair. Ano que vem tem para lançar algumas coisas que eu fiz esse ano. Eu acho que tem 2 filmes para estrear, mas acho que um vai sair só em circuito de festival primeiro, que é o filme Entramas. Eu gravei pela Lei Federal Paulo Gustavo, foi lá do Tocantins, um filme lá do Tocantins. Tem o filme As Aparências Enganam, que deve entrar em circulação nacional dos cinemas agora no primeiro semestre de 2025, ou 2020, segunda metade de 2025. Tem uma série que é o Jogo Cruzado, para estrear no Disney Plus, sobre futebol. Eu sou um dos participantes da série, que vai estrear junto com o Brasileirão do ano que vem. Olha. Com a temporada do Brasileirão. Deixa eu ver o que mais. Tem a peça Eu Sonho Americano, acho que vai voltar. Eu tô ensaiando uma outra peça que eu não posso falar ainda, mas tem mais umas 2 ou 3 que eu posso vir começar a ensaiar. Oh, e mais coisa. os outros projetos de audiovisual que eu tô esperando algumas respostas de produção. Bastante coisa. Eu espero que a Mão na Influência venha pra 3ª temporada. Sim. Então acho que tem bastante coisa pra esperar pra 2025, 2026 aí. Muito obrigada, Gabriel. Se quiser chamar o pessoal para te seguir nas redes sociais, para acompanhar o podcast, fica à vontade. Por favor, galera, me acompanhe lá nas redes sociais, Gebiel Santana. Tem o podcast também, o Amor na Influência, que é um podcast da Wonder Brasil. Sai episódio novo todas as terças às 6 da tarde, no Spotify e no canal do YouTube da Wonder Brasil, depois na plataforma de áudio que você preferir. Muito obrigada, Eu que Gabriel. agradeço. Obrigada mesmo pelo bate-papo. E obrigada, gente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu.